Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia com vocês e dessa vez estou trazendo umas notícias bem interessantes aí. Na verdade, não são notícias, são coisas que a gente já conhece. Entretanto, o canal ao qual eu peguei essa matéria aqui, né, esse corte, ele está trazendo algumas teorias interessantes. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha e também teorizar junto. O que que vocês acham? Então, por isso que eu trouxe aqui esse canal, tá bom? O canal eu descobri há pouco tempo, se chama N24H, que significa Notícias 24 Horas. Eu achei bem interessante a forma como ele aborda as coisas, então resolvi trazer aqui pra gente dar uma olhadinha junto, tá? Antes disso, qualquer coisa, meu muito obrigado a todo mundo aí que tá aparecendo nos vídeos, que tá mandando mensagem, que tá curtindo pra caramba, compartilhando também. Isso tá sendo fundamental para que o vídeo ganhe o seu destaque, logicamente o canal junto também, né? Então, muito obrigado a todos e vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Simbora, partiu! Para entender as suspeitas, primeiro precisamos saber quem foi Edna Oliveira Silva. Dona Edna era uma moradora de Cajamar na casa dos 60 anos, conhecida na vizinhança por sua personalidade alegre e prestativa. Ela já havia trabalhado prestando serviços domésticos na família de Maicon Antônio Sales dos Santos, o principal suspeito pelo assassinato de Vitória. Testemunhas afirmam que Edna atuou como babá e cuidadora na casa de Maicon. Em outras palavras, ela tinha contato próximo com a família do suspeito, Maicon, que veio a ser o único preso relacionado ao crime até agora. Essa ligação pessoal é um dos motivos pelos quais a morte de Edna chamou tanta atenção no contexto do caso. Além disso, descobriu-se que Edna tinha um passado conturbado. Ela possuía uma ampla ficha criminal, com histórico de processos por tráfico de drogas e posse de entorpecentes, além de registros de fraude e furto qualificado. Edna chegou a ser condenada e cumpriu pena na década de 1990, estando em liberdade desde o ano 2000. Apesar desse passado, vizinhos a descreviam recentemente como uma pessoa muito boa, sem maldade, que vivia de pequenos trabalhos e buscava emprego para se sustentar. Ou seja, Dona Edna era uma figura aparentemente reintegrada à comunidade, mas com conexões e um histórico que levantam questões sobre seu possível papel nos acontecimentos. E vale lembrar que uma coisa que foi muito noticiado foi esse fato aí dela ter um passado um tanto sombrio e, né, criminoso e tal, né? Isso aí foi o que mais a mídia colocou, tava passando direto, canais aqui no YouTube também, outras mídias sociais por aí afora. Isso foi o mais colocado, né? Mais que a gente mais viu. Na verdade, né? A gente não viu outros detalhes, né? Não soubemos de mais nada. Tanto que depois que isso aí vazou, começou a ficar morno as notícias sobre ela e esfriou e foi ficando de lado até que realmente meio que foi esquecido, né? Porque é o que a gente sente, né? Esse caso realmente foi deixado de lado, né? E tanto que rolou a autópsia, parece, dela, mas nada foi divulgado também, ou se eu não me engano não rolou a autópsia, eu não lembro de fato, né? Eu acho que a notícia aqui vai falar e vai ser interessante pra gente poder falar sobre isso e teorizar também sobre, né? Mas assim, é um tanto estranho, né? Porque eu não sabia até então que ela tinha sido babá do Michael, por exemplo, que ela conhecia a família dele, entendeu? Então, querendo ou não, tudo se conecta, certo? Tudo tem jeito ali de estar junto, tudo junto e misturado, né? Tudo tem sentido, vamos dizer assim, né? Mas aí é o que eu falo, é apenas uma teoria, as coisas ainda não foram concretas pra gente, né? Mas vamos continuar o vídeo aqui porque ainda tem muita coisa, se liga só. Vitória Regina desapareceu no dia 26 de fevereiro. Voltava do trabalho, mas nunca chegou em casa. A cidade entrou em alerta. E aí algo ainda mais estranho aconteceu. No mesmo dia, Dona Edna também sumiu. Sim, duas pessoas da mesma região sumindo na mesma data. Será, gente, que a suposta segunda pessoa dentro do carro ao qual ali fez a Vitória confiar no que estava rolando, né? Dela entrar no carro por livre e espontânea vontade. Será que teria sido a Dona Edna que ela viu? Porque não sei se elas também se conheciam e tal, mas será que foi de repente? Porque aquele negócio, né? Nada não garante que elas não se conheciam, né? Até porque dá para entender aí que todo mundo conhecia a Dona Edna, né? Uma senhorinha, todo mundo a conhecia, sabia onde ela ia, aposentada e tal, né? Então assim, eu não creio outra coisa. Pode ter sido outra pessoa também, né? Mas vê se não liga um pouco, porque ela desapareceu no mesmo dia que a Vitória desapareceu também,
né? Não liga um pouquinho, não tem uma certa conexão? Vai que de repente essa segunda pessoa, ou essa pessoa que a Vitória viu dentro do carro, fosse a dona Edna, e ela, por estar confiante de que nada realmente iria acontecer, onde de repente ela achou que o Michael estava dando uma carona para dona Edna também por culpa do horário, ela pegou e entrou no carro confiando nisso e acabou dando no que deu. Será? Será? Tudo é possível até que provem o contrário, né? Dias depois, o corpo de uma idosa foi encontrado em uma área de mata, perto de uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí. Era Edna, morta, em estado avançado de decomposição, e os exames indicaram: ela teria morrido no mesmo dia em que Vitória sumiu. E então, o que parecia uma coincidência virou um enigma. 5 dias depois, o corpo de Vitória também foi encontrado. 2 mortes, uma conexão. Ambas conheciam Maicon, o principal suspeito. E agora, o que antes era apenas suspeita virou um rastro de perguntas sem resposta. Coincidência ou parte de algo muito maior? Bom, eu não sei vocês, mas eu mesmo não acredito em coincidências não. Eu não acredito, tá? Eu não acredito, e tudo acontece por um motivo, com certeza. E nesse caso aqui não foi diferente, tanto para dona Edna quanto para a Vitória Regina, né? Infelizmente a gente sabe o que aconteceu com a menina, mas com a dona Edna, né? O que levou ela a aparecer ali, né? Por que ela morreu, né? Ou por que mataram a mulher? Já imaginaram se o Michael também assassinou a dona Edna? Então ele teria 2 assassinatos aí na conta dele? Já imaginaram isso? Tudo é possível, cara, tudo é possível, até porque a gente não tem tantas respostas quanto a gente tem com os da Vitória, que ainda assim é muito pouco, onde cada nova resposta gera uma nova pergunta, né? E então, mas ainda assim a gente tem mais respostas do que propriamente do que aconteceu com a dona Edna. A gente não tem, infelizmente, né? É complicado, mas vamos continuar o vídeo aqui. Diante de tantas coincidências, surgiram teorias e especulações tentando explicar qual teria sido o papel de dona Edna, no caso Vitória. Ressaltamos que nenhuma delas foi comprovada até agora. São hipóteses discutidas por internautas e até consideradas informalmente por investigadores, mas sem confirmação oficial. Algumas delas até fazem sentido, o que você descobrirá se pensar mais a fundo sobre se não foi Maicon quem tirou a vida de dona Edna. A esposa de Maicon fugiu, já não está mais na casa onde eles viviam juntos. Não, isso aqui tá errado. Ela não fugiu. Ela apenas deixou a casa que ela e o Michael moravam juntos. Ela deixou a casa e foi morar num distrito próximo ali ainda de Cajamar. A família da Vitória também deixou a casa deles ali em Cajamar e foi morar em outro lugar. Assim como a mãe de Michael também, tá? Mas deixando claro, ela não fugiu, ela apenas abandonou a casa ali que ela vivia junto com o cara, só isso, tá? Mas ela tá morando em outro distrito e a polícia sabe muito bem onde é que ela tá. Mãe de Maicon diz ao filho para não abrir a boca. E agora, o que a mãe de Maicon e ele sabem sobre dona Edna? As teorias não param de surgir e você entenderá que algumas dessas especulações podem fazer mais sentido do que parece. E talvez dona Edna e Maicon estivessem juntos participando na morte de Vitória. As mortes de Vitória Regina e dona Edna aconteceram no mesmo dia, na mesma região e sob circunstâncias misteriosas. Coincidência demais? A internet não achou. 7 teorias começaram a circular, algumas assustadoras, outras plausíveis. Uma das hipóteses mais faladas é que Edna viu ou ouviu algo que não devia. Como vizinha e conhecida da família de Maicon, ela poderia ter percebido uma movimentação estranha na noite do desaparecimento de Vitória. Essa teoria sustenta que Edna estaria no lugar errado, na hora errada, e teria virado alvo por representar uma ameaça. O fato dela desaparecer no mesmo dia e ser encontrada morta poucos dias depois reforça essa linha de raciocínio. Para muitos, não há coincidência nesse enredo. A pergunta que ecoa é: Edna sabia demais e por isso foi silenciada? Lembrando aqui que na época que foi encontrada a dona Edna, né, tava rolando lá a busca pela Vitória e tal, e foi até noticiado ao vivo. Lembro que eu tava assistindo o jornal, foi noticiado ao vivo que haviam encontrado um corpo ali, né, na próxima cachoeira e tal, e a família da Vitória foi chamada, né, eu lembro disso, foi até numa tarde, tá? Foi chamado e tal, só que não deu em nada e acabou se descobrindo que era uma outra pessoa, que não tinha nada a ver. Aí pouco depois encontraram o cadáver da Vitória, alguns dias depois, infelizmente.
outra teoria sugere que Edna inicialmente pode ter participado de algo relacionado ao crime, talvez por envolvimento direto ou apenas por ajudar Maicon de forma indireta. O problema é que ela teria mudado de ideia ou ameaçado contar o que sabia. Isso teria colocado sua vida em risco. Quem já cometeu crimes no passado sabe, arrependimento em casos graves costuma custar caro. Essa hipótese sustenta que Edna foi eliminada por ser uma peça instável, que poderia explodir a qualquer momento. É plausível. É como eu falei, vai que ela estava dentro do carro, né, e ela fez parte disso sim, só que, sei lá, de repente depois ela se arrependeu, pela menina ser muito jovem, pelas brutalidades que estavam rolando, não sei dizer, cara, não sei dizer, mas tem alguma coisa muito forte envolvendo ela e o caso da Vitória tem. Isso é certo, não é coincidência ela ter sido encontrada antes, sabe? E detalhe, ela não foi encontrada distante, né? Ela foi encontrada, assim, eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que não foi longe, muito longe de onde a Vitória foi encontrada não, né? Então é bem complicado, cara. Já pensou se a ideia era enterrar as duas juntas? Né? Só que como já estava num estado de decomposição muito forte, né, muito avançado, eu acho que ia ser complicado enterrar assim mesmo, mas vai saber, né? Tem quem diga que a morte de Edna foi propositalmente calculada para confundir a investigação. Matar duas pessoas no mesmo dia, em locais próximos, mas com perfis diferentes, seria uma estratégia para ganhar tempo e desviar o foco da polícia. Ou seja, ao investigar Edna, os agentes poderiam demorar mais para localizar Vitória. Essa distração daria vantagem aos autores do crime para apagar rastros, como limpar a casa, que possivelmente estava com muito sangue, e o carro. Mas por que Edna? O que a colocaria como alvo ideal nessa possível manobra? Se Dona Edna fez parte do crime, então ela foi morta naquela noite do crime. A polícia não fez o teste do DNA coletado na casa de Maicon para saber se era de fato da Dona Edna. Se eles tivessem feito, poderia encontrar uma ligação direta ao caso de Vitória. Mas então, aí aquela ideia de, por exemplo, da Dona Edna ter limpado a casa já pode ser descartado, né? Porque como ela estava num estado de decomposição mais avançado que o da Vitória, por exemplo, significa que ela estava mais dias morta, né? Ou seja, de repente ela pode ter morrido no dia que a Vitória foi arrebatada, né? De repente ela, sei lá, estava no carro, ela não concordou com o que o Michael ia fazer e tal, se arrependeu, de repente tentou tirar a menina de lá de alguma forma, né? Não sei dizer, é teoria minha, tá, pessoal? Não sei dizer, mas uma coisa é certa, ela não participou da limpeza da casa. Então, assim, procurar DNA dela dentro da casa, eu acho um tanto inviável, uma vez que, infelizmente, a casa foi toda limpa, né? Já que não tinha vestígio nenhum. Então, pô, procurar DNA numa casa limpa, né? Do jeito que foi limpa, não tem como acontecer, né? Não há como acontecer, isso é fato. Mas vai saber como é que é, né? A gente vai ter que esperar para ver aí a resolução disso tudo. Outra teoria aponta que Maicon não agiu sozinho. Nesse cenário, tanto Vitória quanto Edna teriam sido alvos do mesmo grupo, por razões diferentes, mas conectadas. Pode ser algo maior, organizado e que ainda não foi revelado pela investigação. Isso explicaria a proximidade dos crimes e a ausência de sinais claros de motivação. Se for verdade, ainda há gente solta. E o que aconteceu com Edna seria apenas parte de um quebra-cabeça muito maior. Se existe um peixe grande no meio disso tudo, ele poderia ter participado e chamado outros para ajudar. Dona Edna poderia ser uma dessas pessoas que veio ajudar, já que ela tem histórico no crime e contatos. Mas a pergunta é, quem tem grande interesse em tirar a vida de Vitória? Pois é, esse é o ponto, né? Quem teria interesse em fazer isso com ela? E por quê? Né? Porque se foi algo encomendado, de fato aí, como sugere a teoria, né? Cara, é porque algo muito grande está rolando, né? Assim como ele falou mesmo aqui na teoria, que o corpo da Dona Edna foi usado para despistar sobre o cadáver da Vitória. Vamos dizer que seria para dar tempo de enterrar o corpo da menina, né? Depois, 5 dias depois, né? E a Dona Edna já estava morta 7, né? Eu vou contando dessa forma. E se essas duas mortes aí for para despistar de algo maior, hein?
Algo maior aí que a polícia de repente nem tá por dentro, ou se tá por dentro tá calada para não se envolver, né? Tá encobertando tudo. Não, falar isso é terrível. Falar que a polícia tá encobertando alguma coisa, né? Mas não propriamente a polícia, vamos dizer assim, mas pessoas influentes que trabalham lá devem de repente estar acobertando alguma coisa muito maior do que até mesmo a gente pode imaginar. Já pensou isso? Porque querendo ou não, Cajamar não era nem mesmo uma cidade tão citada assim antes mesmo do caso Vitória. Você já tinha escutado falar de Cajamar antes do caso Vitória? Eu não tinha. Então eu soube através do caso Vitória. Então, cara, imagina só, uma cidade pequena, pacata, onde todo mundo se conhece, onde tem muita coisa acontecendo e meninas desaparecem aqui, desaparecem ali, é falado ali na polícia, é notificado e tudo mais, mas nada acontece, não tem resolução. Já pensou se é para falar alguma coisa desse tipo? Tudo é possível até que se prove o contrário, não é verdade? Uma teoria bem comentada nas redes sugere que Edna teria sido usada para se aproximar de Vitória, observá-la ou até atraí-la para uma emboscada. Por ser uma senhora conhecida e próxima à família de Maicon, sua presença não geraria desconfiança e talvez Vitória a conhecesse de vista e pudesse até simpatizar com Dona Edna. Alguns acreditam que Edna poderia ter ajudado Maicon a monitorar os passos da jovem, servindo como olheira. A saída dela de casa na madrugada do crime levanta suspeitas, mas até agora não há nenhuma prova de que Edna e Vitória se conheciam pessoalmente. A dúvida só cresce e cada teoria pode fazer sentido, até porque a polícia trabalha com teorias antes de encontrar os fatos. Antes dos fatos, vem teorias e especulações que ligam a cena do crime. Uma linha de raciocínio de fora ajuda. Então, mas se ela sumiu de madrugada, aí já complica as coisas, porque a Vitória sumiu depois das 11 da noite, né? Depois que o shopping fechou. Então, assim, não creio que tenha sido de madrugada, como ele está mencionando aqui. De repente foi o horário mais tarde, né? Que ele quis dizer, eu acredito. Porque se foi assim, beleza, tem conexão. Agora, se foi de madrugada, aí eu já não sei, cara. Se bem que pode acontecer de tudo, né? Então é bem complicado. De repente ela foi chamada de madrugada para alguma coisa, sei lá, para limpar alguma coisa, ou então para ajudar o Michael, por exemplo, a, sei lá, vigiar a menina de repente, entendeu? Não sei, cara, não sei. É inúmeras coisas que dá pra gente poder imaginar que estava acontecendo dentro daquela casa, se é que foi lá que ela realmente ficou, que eu duvido bastante, eu acho que você também, né? Eu duvido que ela tenha ficado ali na casa, tá? E dentro do carro, pior ainda, não aconteceu nada dentro do carro nem na casa, tá? Pra mim foi no baú daquele caminhão lá. Mas é opinião minha, não sei se é isso realmente válido. Mas, cara, que alguma coisa aconteceu entre a Dona Edna e a Vitória, e elas se conectam com certeza. Agora, como se conectam, a gente não sabe. Esse que é o ponto. E é isso que faz a coisa não se amarrar direitinho, sabe? Essa conexão que a gente sabe que existe, mas não sabe como que é essa conexão, entendeu? Outro rumor forte é que Edna ajudou Maicon a encobrir o crime. Isso incluiria limpar a cena do assassinato ou até transportar o corpo até a área de mata. Como ela já teve envolvimento com delitos no passado, internautas levantam a possibilidade de que sabia como apagar pistas. A teoria se reforça pelo fato de Maicon ter pesquisado na internet como limpar cena de crime. Edna teria sido útil nessa etapa, mas mais uma vez, não há nenhum indício público que comprove esse envolvimento direto dela. Não, mas não faz sentido, porque se ela morreu às 7 e a Vitória tinha morrido às 5, como que ela teria limpado a cena do crime? A menina supostamente não ficou 2 dias ainda viva sendo torturada, né? Ela não teria sido, quando ela foi encontrada, não teria sido morta há 5 dias mais ou menos. Já a Dona Edna morreu às 7, então não faz sentido ela ter limpado a casa, não faz sentido nenhum, entendeu? Nenhum, a não ser que ela tenha sido chamada para limpar a casa antes, né? O que eu duvido muito, bastante. Acho que não existe isso. Eu não creio que ela tenha sido chamada para limpar a casa, não. Eu não creio. Eu acho que ela foi chamada para vigiar a Vitória, e quando ela viu o estado da menina, de repente, vamos dizer, quando ela chegou lá, né, que provavelmente ela já teria sido, sei lá, espancada, caso ela tenha saído de madrugada, como foi dito antes, né? De repente, quando ela chegou, a menina já estava espancada, ela realmente sentiu pena e, sei lá, de repente tentou tirar a menina dali, tentou fugir com ela para algum lugar.
entendeu? E acabou dando aí na morte dela, infelizmente. Tudo e qualquer coisa pode ter acontecido, gente. Tudo e qualquer coisa. Só que a gente, infelizmente, não tem como saber o que levou ela a ser morta. E por que ela foi morta e por quem também que ela foi assassinada, né? Porque com certeza foi assassinato. Agora, a gente sabe da autópsia dela? Pior que não. Eu não sei, vocês sabem? Essa é talvez a teoria mais forte entre o público. Nela, Edna teria descoberto algo grave sobre o assassinato de Vitória. Podia ser uma confissão, uma testemunha visual ou mesmo o conhecimento de quem mais estaria envolvido no crime. Por representar risco, ela teria sido eliminada. A proximidade dos corpos, a sincronia das datas e o silêncio da investigação levantam muitas dúvidas. Seria ela apenas uma vítima aleatória ou foi morta para que o caso não fosse desvendado? Pode ser muita coisa, pode ser algo objetivo, pode ser algo que ela não gostou ou algo que foi combinado e quando ela viu o que estava acontecendo, ela quis voltar atrás, entendeu? Porque aquilo não fazia parte do acordo, vamos botar assim, ela de repente quis dar com a língua nos dentes, né, falando, avisando que ia falar, ou simplesmente saiu puta da vida ali do local e com o medo de que realmente fosse acontecer alguma coisa, aí fizeram o que fizeram, né, mas não tem como a gente saber de fato o que foi, né, pelo menos até o momento em que algo concreto surge e a gente possa saber da notícia, mas até lá, pô, é muita coisa que vai rolar, cara, é muita ideia, é muita teoria, é muito buchicho, muito o que quer que seja que vai rolar, entendeu? A gente precisa de algo concreto para a gente poder realmente conseguir trilhar uma linha de raciocínio até o ponto e simplesmente ali desvendar todo esse caso, né, do motivo da morte da dona Edna, se tem ou não ali vínculo com a morte da Vitória, o que eu não duvido que não tenha, tá? Agora, o motivo por trás disso que levou à morte dela é o que eu mais estou curioso, eu realmente quero saber, porque vai que ela realmente tentou ajudar a menina ali, bater um arrependimento do que estava acontecendo, entendeu? Sei lá, de repente falar, não, vamos dar um susto nela, que ela sabe demais, que não sei o que lá, para ela ficar na dela. Só que quando ela viu as coisas que estavam acontecendo ali, ela se arrependeu, quis voltar atrás e deu no que deu, infelizmente. Diante dos rumores e teorias que circularam nas redes, a Polícia Civil de São Paulo esclareceu oficialmente o que foi apurado sobre a morte de Edna Oliveira Silva. Em março de 2025, após a conclusão dos exames periciais, o laudo do Instituto Médico Legal indicou que Edna morreu por causas naturais, resultado de uma falência de órgãos sem sinais de agressão ou violência. Segundo o delegado Luiz Carlos do Carmo, não houve indícios de crime e o caso foi encerrado como morte natural súbita, sem relação direta com o assassinato de Vitória Regina. Além disso, a polícia confirmou que Edna conhecia Maicon Antônio dos Santos, pois havia trabalhado como cuidadora da mãe do padrasto dele. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada que a ligasse ao crime ou à sua execução. Maicon, que está preso, confessou a autoria do assassinato de Vitória sem apontar cúmplices. Para as autoridades, a morte de Edna foi uma coincidência trágica e isolada, ocorrida no mesmo período do crime, mas sem qualquer conexão direta com o caso principal. Tá, beleza. Eu não acredito que foi causa natural, não. Eu não acredito, porque se foi causa natural, como que ela foi encontrada despida? O que explica isso? O que explica? Nada explica isso, cara. Ah, ela sabia que ela ia morrer? Ah, não, eu vou morrer, eu vou tirar a roupa aqui, peraí. Porra, claro que não, cara. Caralho, tem coisa errada aí, pô. Tem coisa errada, entendeu? Porque se eu não tô enganado, né, pessoal? Fala aí no comentário. Ela foi encontrada despida, não foi, né? Ali pra cima da cachoeira e tal, né? Então, assim, porra, como que foi falência múltipla dos órgãos ali? Ah, ela tirou a roupa, ia nadar e teve um mal súbito e acabou morrendo? Ali, na hora? Pô, pode acontecer? Pode acontecer. Mas, caralho, é muito estranho, cara. É muito estranho. Entendeu? E, poxa, no mesmo dia que a menina desapareceu, dona Edna falece? Pô, isso é muito estranho, cara. Vamos combinar, na boa mesmo.
Apesar da posição categórica da Polícia Civil, muitas dúvidas ainda pairam sobre a morte de Dona Edna. Nas redes sociais, fóruns online e canais independentes do YouTube, o público questiona se todos os pontos desse caso foram, de fato, esclarecidos. Seria mesmo apenas uma coincidência? Céticos apontam elementos que consideram suspeitos e que, para eles, destoam da explicação oficial. Cronologia e local da morte chamam a atenção. Edna morreu no mesmo dia em que Vitória desapareceu, na mesma região em que a jovem foi vista pela última vez. Para muitos, é coincidência demais para ser ignorada. O que fazia uma senhora de mais de 60 anos sozinha, em plena madrugada, em uma área de mata fechada e de difícil acesso? E logo enquanto ocorria um sequestro na vizinhança, por que ela saiu de casa? O que a levou até lá? Essas perguntas seguem sem resposta clara. Relatos de violência no corpo também geram desconfiança. Apesar do laudo oficial apontar morte natural, nos dias seguintes ao achado do corpo, circularam rumores de sinais de agressão. Comentários em programas locais e nas redes sociais mencionaram dentes quebrados, hematomas e supostos ferimentos. Embora não confirmados, esses relatos alimentam a tese de que algo pode ter sido ignorado ou até encoberto na perícia. Há quem fale, inclusive, em possível interferência externa para abafar qualquer ligação entre Edna e o crime de Vitória, embora, até o momento, não existam provas concretas disso. O histórico de Edna e sua ligação com Maicon também são alvo de teorias. Para os que acreditam na hipótese de queima de arquivo, o passado de Edna, já envolvida em atividades ilícitas, a colocaria como alguém que sabia demais. Sua proximidade com a família de Maicon reforça essa leitura. Poderia ela ter sido confidente de algum segredo e eliminado por isso? A explicação oficial, por outro lado, simplesmente a trata como uma vítima de morte natural, sem apresentar um motivo concreto para ela estar naquele local. Essa lacuna acaba sendo combustível para ainda mais especulações. A polícia, por sua vez, sustenta a integridade da investigação. Em resposta aos boatos, as autoridades afirmaram que todos os procedimentos foram realizados de forma técnica, que não há indícios de encobrimento e que o caso de Edna foi minuciosamente analisado. Mesmo assim, em casos de grande comoção pública como o de Vitória, o escrutínio popular se intensifica e investigadores independentes seguem debatendo o caso, reconstituindo os eventos e levantando novas hipóteses. A disputa entre a narrativa oficial e as versões alternativas continua alimentando o mistério. O que realmente aconteceu com Dona Edna naquela noite? Pois é, isso aí que é o foda, porque a partir do momento que você não tem algo concreto, embora tenha o laudo oficial de que ela morreu ali e tal, né, de forma natural, os boatos dizem o contrário, né? A boca pequena diz o contrário, né? A galera fala que os dentes dela estavam daquele jeito, jogado quebrados, né, e tal, que havia marca ali de que ela havia sido espancada e tal, e não é isso que conta no laudo oficial, né? Agora, se a galera realmente está inventando por engajamento ou não, não saberemos, né? A menos que realmente a gente possa ver de fato ali o que aconteceu. Se bem que a essa altura, para eles mudarem o laudo oficial e passar um mentiroso pra gente, pro público, não é impossível não, tá? Não é impossível não, pra gente poder crer naquilo ali. E assim, que tem gente realmente grande querendo cobrir isso, eu não duvido, tá? Porque senão não teria sido esse circo aí, como vem sendo desde então o caso da Vitória, né? Principalmente ali nessa reconstituição que só aconteceu para falar que bota essa porra aí para acontecer, para calar a boca de todo mundo. Foi um calar a boca, com certeza, tá? Essa reconstituição aí. E falar que ela foi feita à noite, não existe na minha cabeça isso. Todo mundo em Cajamar ia saber, todo mundo, até os mosquitos, principalmente eles, entendeu? É isso que eu tô querendo falar. Então, cara, com certeza tem alguém sim por trás muito grande disso tudo aí, que é a ponta desse iceberg ou a ponta dessas pirâmides, se você preferir. Entendeu? E é poderoso pra caramba e tá fazendo o possível para esconder o real motivo de todos esses acontecimentos aí e de repente também acabar ali escondendo algo muito pior que talvez esteja acontecendo ali em Cajamar e a gente não sabe, a gente apenas suspeita, como é o caso aí, novamente falando aqui, dessas 50 meninas aí diferentes, né, semelhantes à Vitória, encontradas no celular do Michael, ao qual a polícia, até onde eu sei, não foi atrás de nenhuma delas.
não foi atrás de saber se elas ainda estão vivas, onde elas estão, onde elas moram. Até onde eu sei, não fizeram nada, tá? Se você sabe, manda aqui nos comentários a opinião de vocês. Bora trocar uma ideia sobre isso. Se você tem alguma notícia sobre, alguma informação, vamos tentar juntar esse quebra-cabeça aqui, porque pelo que eu tô vendo, a polícia não vai conseguir fazer isso aí tão cedo. Tá comigo nessa? Então manda aqui nos comentários a opinião de vocês. Para vocês que estão chegando aqui no canal todos os dias, meu muito obrigado por vocês estarem aqui e sejam muito bem-vindos, tá? Essa aqui, ó, é a forma de como eu faço os meus vídeos, tá? Eu falo do coração, não tem roteiro, não tem nada, eu simplesmente falo, penso e jogo as palavras aqui para fora para vocês de repente concordar comigo ou não. Se discordar também tá valendo, não tem problema nenhum. O negócio é a gente trocar uma ideia e você também trazer a sua teoria sobre esse caso terrível, horrendo, que infelizmente fez uma família triste para sempre, cara, tá? Com a morte de uma filha querida, com certeza. Tá bom? Manda aqui nos comentários a opinião de vocês e a sua teoria também. E para você que ficou comigo aqui até agora, meu muito obrigado e tamo junto!